Você ama o Brasil? Você ama o estado onde você mora? Você ama a sua cidade? Você ama o seu bairro? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje eu quero ter um tempo de oração pelo Brasil a partir da sua cidade. Todos vocês vão colocar aqui o nome da sua cidade. Se você lembrar, coloca o nome do prefeito da cidade. Mas coloca o nome da sua cidade aqui. Eu quero orar. Orar por São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife. Eu quero orar por São Luís. Olha, eu quero orar por cada cidade. Olha que nós temos mais de 5.000 cidades no Brasil. Eu quero orar pela cidade no final, como eu sempre tenho dito aqui, sem pressa. Eu quero orar por sua cidade. Hoje nós vamos concluir o que eu estou falando sobre a história de Zaqueu, a experiência de Zaqueu. Se você foi abençoado com estes devocionais baseado na experiência que Zaqueu teve em receber Jesus em casa, deixe a sua mensagem aqui. Se você não assistiu todos os devocionais, volte lá. Como nós fomos edificados, abençoados com estas mensagens. Eu quero ler com você Lucas capítulo 19, verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Verso 7. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Hoje eu quero falar sobre o valor além da reputação. Isso tem tudo a ver com a história de Zaqueu e talvez muitos de vocês podem se identificar. Deus enxergava a pessoa além do rótulo que a sociedade e muitas vezes a própria família colocou sobre ela. Há famílias em que um filho cresce sendo chamado de problemático ou um cônjuge é resumido para sempre a um erro do passado. Você já viu isso? Talvez você já viu isso dentro da própria casa. Eu conheci uma mãe que, durante anos, apresentava o filho aos visitantes dizendo: esse é o que me dá trabalho. O menino cresceu acreditando que aquele era seu único valor. Zaqueu viveu algo parecido. Ele era conhecido pela cidade inteira apenas como o chefe dos cobradores de imposto e rico. Um rótulo de ganância e traição que o seguia em cada rua de Jericó. Mas foi exatamente esse homem rotulado que Jesus escolheu visitar. Isso não é maravilhoso? Isso não é extraordinário? O texto de Lucas apresenta Zaqueu por sua função social antes de apresentá-lo por seu nome. Chefe dos publicanos, e era rico. Os publicanos eram odiados por colaborarem com Roma e por explorarem o próprio povo. Quando o povo murmura, no versículo 7, chamando-o de homem pecador, eles não estão errados quanto aos fatos, mas estão completamente cegos quanto à pessoa. Escuta isso. Jesus vê o que a multidão e muitas vezes a própria família não consegue perceber. Vamos aprender algumas lições aqui? Verso 2 diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era o chefe dos publicanos e era rico. Antes de qualquer outra coisa, o texto diz: um homem chamado Zaqueu. O nome vem primeiro. A profissão e a riqueza são informações secundárias, embora fossem exatamente o que a cidade usava para defini-lo. Precisamos recuperar esse princípio, nomear a pessoa antes de nomear seu erro, seu vício, seu fracasso. Brueggemann observava que a identidade bíblica de uma pessoa nunca é definida por sua função econômica ou social, mas pelo nome com que Deus a chama. Um nome que carrega dignidade, mesmo quando a sociedade só vê utilidade ou culpa. Pare hoje
de resumir um familiar a um rótulo antigo. Diga seu nome com afeto, sem o adjetivo que normalmente vem colado a ele. E observe a diferença que isso faz na conversa. Chame pelo nome. A segunda lição, verso 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrou em casa de um homem pecador. A multidão estava tecnicamente certa. Zaqueu era sim um pecador como todos nós. O problema da murmuração não era a precisão do diagnóstico, mas a ausência de esperança nele. Famílias adoecem quando o diagnóstico de um erro se transforma em sentença permanente, repetida a cada conflito. João Calvino lembrava que reconhecer o pecado do outro sem oferecer o caminho da graça é apenas meia-verdade. E meia-verdade repetida com desprezo fere mais do que ajuda a restaurar. Então, pai, mãe, marido, esposa, examine se você tem usado o passado de alguém da sua casa como arma em discussões. Escolha hoje falar a verdade sobre o erro, mas sempre acompanhada da possibilidade real de mudança. Antes da terceira lição, você já se inscreveu no meu canal? Não! 50% das pessoas que passam por aqui fazendo devocional comigo não são inscritas no meu canal. E é muito importante que você se inscreva no meu canal. Por quê? Sempre que uma pessoa se inscreve e a gente cresce aqui em números de inscritos, o YouTube entende que o nosso canal é relevante. Aí ele manda a nossa mensagem para milhares de pessoas. Aí nós alcançamos mais casais, mais famílias e acontecem mais milagres. Pare um pouquinho, se inscreva, clica aí embaixo nesse botão. Isso. Obrigado. Você é uma bênção. Obrigado, viu? Terceira lição que a gente aprende aqui. Terceira lição, verso 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Jesus devolve a Zaqueu sua identidade de pacto. Filho de Abraão, herdeiro da promessa, glória a Deus. E não apenas réu de uma reputação. Isso é mais do que perdão. É restauração de pertencimento. Cada membro da família precisa ouvir em algum momento que pertence, independentemente do que fez. Keller ensinava que o evangelho devolve às pessoas uma identidade que nenhum fracasso pode apagar, porque ela não foi construída sobre desempenho, mas sobre a graça, mas sobre a graça que as adota como filhas. Então, hoje, sim, hoje, diga em voz alta a alguém da sua família, da sua casa: você é meu, você é meu filho, minha filha. Isso não muda. Não condicione esta frase a nenhuma mudança de comportamento. Glória a Deus. Que lindo! Eu quero concluir dizendo: Zaqueu entrou na história sagrada com um rótulo pesado, mas saiu dela com o nome restaurado. A multidão olhou para o publicano, Jesus olhou para o filho de Abraão. Que coisa linda! Toda família que deseja refletir o coração de Deus precisa aprender a fazer essa mesma distinção. Separar a pessoa do pior dela, o cônjuge do pior erro dele, o filho da pior fase que ele atravessou. O valor de cada um na sua casa não foi determinado pela reputação que carregam, mas pelo nome com que Deus o chama: filho de Abraão, filho da promessa. Aleluia! Filho de Deus. Não é o teu passado que te define, e nem o passado do filho, da filha, do marido, da esposa. O que te define é o que você é em Deus, como Jesus te vê. Hoje chegou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, filho da promessa, filho da graça, filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar sobre isso agora. E no final, eu quero orar pela sua cidade.
Eu quero orar pela sua cidade. Antes de orar, quero te fazer algumas perguntas. Você já me segue no Instagram? É @PR Josué Gonçalves. Você já falou para toda a sua família desse nosso devocional diário? Já falou na sua igreja desse nosso devocional diário? Não? Então fale ainda hoje. Todos os dias você manda esse devocional para alguém. Então faça isso a partir de hoje. Juntos vamos espalhar luz, a palavra de Deus. Vamos orar agora. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, perdoa-nos quando reduzimos as pessoas que amamos a um rótulo, a um erro, a uma fase. Ajuda-nos a ver, como Jesus viu Zaqueu, o valor que está além da reputação. Restaura em nossa casa a dignidade de cada nome, que a gente possa olhar para a filha, para o filho, para o marido, para a esposa, para o sogro, para a sogra, para o cunhado, para o sobrinho, como o Senhor olha, como o Senhor olhou para Zaqueu, com graça, misericórdia, amor. Agora, Senhor, como eu disse lá no início, que hoje eu estaria orando pelo Brasil, o Brasil que nós amamos, o Brasil que nós queremos bem, o Brasil que é uma nação abençoada. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem ataques terroristas, não tem guerra como na Ucrânia, no Oriente Médio e tantos outros lugares. Mas é uma nação ainda que precisa ser tocada pelo sobrenatural e experimentar um avivamento grandioso. Vem, ó Senhor, e toca nas áreas que estão doentes da nossa nação. Pai, desde Brasília, onde está o governo, a presidência, o Senado, a Câmara dos Deputados Federais. Senhor, toca lá em Brasília. Senhor, transforma, muda, restaura. Nós cremos no poder do Espírito Santo para provocar um avivamento nesta nação. Toca nesta nação. Toca no Brasil. Agora eu oro por cada estado, Senhor. Eu oro por cada cidade. São mais de 5.000 cidades que foram colocadas aqui. Cada um colocou aqui a sua cidade. Bragança Paulista, Itapeva, Campinas, Jundiaí. As cidades, Senhor, lá da Bahia, de Recife, do Maranhão. Senhor, Senhor, do Pará. Senhor, as cidades do Rio de Janeiro, todas as cidades aqui de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Senhor, as cidades do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Senhor, eu oro. Abençoa politicamente, socialmente, economicamente, espiritualmente, Senhor. Eu oro pela nossa nação, pelos estados e por cada cidade, por cada governo, Pai. Pai, a tua bênção sobre a nossa nação. Que seja assim, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não perca por nada o devocional de amanhã. Não perca por nada. Agora pega essa mensagem, manda para 3 pessoas que você ama e quer muito bem. Um beijo no seu coração e vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós queremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo devocional.